Aleluia! Glória a Deus! Paz e graça da parte de Cristo, amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé, gente? Nós somos felizes porque o nosso nome está escrito no livro da vida, amém? Deus é bom! Pessoal, vamos abrir a nossa palavra em Números. Boa noite para você que está em casa, seja bem-vindo. Mais um domingo maravilhoso no revelar de Deus nas nossas vidas, amém? Números 33, o versículo 50 ao 56. Mas nós vamos ler os 55 e 56, tá? Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles? Irmãos, se a gente lê esse contexto aqui, a gente vê que Deus sempre deu vários livramentos a Israel, ao povo de Israel. Mas o povo de Israel sempre voltava a se envolver com as coisas do mundo. Sempre se voltava, sempre escolhia se desviar da obediência de Deus, dos preceitos de Deus, tudo que Deus havia escolhido de melhor para eles. Deus foi quem criou o homem, o ser humano. Deus sabe o que é melhor para nós. E quanto mais nós nos alinharmos, quanto mais nós entendermos o que Deus tem para a nossa vida, através da sua palavra, através da nossa intimidade, através da nossa oração, mais nós estaremos satisfeitos, felizes, alegres, estaremos diante daquilo que o Senhor tem para nós. Vamos orar? Pai, nós te pedimos, Senhor, perdão no início, Senhor, dessa celebração, pelas vezes, Senhor, como diz aqui na palavra, que nós damos preferência às coisas do mundo, Senhor. Nós somos do mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E nós te pedimos que o Senhor venha nessa noite, Senhor, nos ajudar para que nós possamos ser pessoas que sejam edificantes, Senhor, na vida das outras, que sejam edificantes, Senhor, nas coisas relativas ao Senhor, que nós possamos escolher a melhor parte, que é estar, Senhor, na Tua presença, que nós possamos escolher a obediência, aprender a Tua palavra, que nós possamos nessa noite, Senhor, escutar aquilo que o Senhor já tem reservado para cada coração, para cada um de nós. Senhor, nós queremos, Senhor, sairmos daqui alegres, com a paz que excede todo o entendimento, aquela que somente o Senhor nos dá. Senhor, te entregamos, Senhor, o louvor, te entregamos, Senhor, tudo que vai acontecer nessa noite. O Senhor já sabe, e nós te pedimos, Senhor, que a Tua vontade seja feita na nossa vida nessa noite, que a Tua vontade prevaleça, Senhor, em nossos olhos, nossos ouvidos, tudo que leva o nosso nome,
tudo que nos cerca, em nome de Jesus. Amém? Amém, povo de Deus? Aleluia! Senhor, nós queremos te dizer que não existe nada, não existe lugar algum que nós possamos nos achegar melhor do que em ti. O Senhor é aquele que é a verdade e a vida. E nós não temos para onde ir senão te encontrar. Porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, fonte de vida. Yeah.
Pai, para que venha abraçar também esses irmãos que estão em casa, aqueles que precisam do abraço da parte do Senhor, do abraço do Pai, tantos que estão sofrendo na sua angústia, na sua prisão, tantos que estão amargurados, feridos, oprimidos por Satanás. Nós clamamos o Senhor, Pai, vem trazendo libertação, trazendo abraço do Senhor, de consolo para aqueles que sofrem. Pai, nós clamamos o Senhor, vá ao encontro dos nossos irmãos, aqueles que padecem, aqueles que lutam contra enfermidades, contra dores, contra crises e situações, sejam essas financeiras, familiares, dores da alma. Vem abraçar, Pai, vem abraçar, Senhor, trazer a cura necessária, trazer o refrigério para a alma, trazer a liberdade de filho, a liberdade do Teu Espírito. Pai, eu quero orar, Senhor, pela vida, Senhor, da nossa irmã Elba, pela sua família, sua casa, que passaram por esses períodos de perda. Nós pedimos o Senhor e o Teu Santo Espírito, vá ao encontro deles, abraços, ó Pai, abraços com a força necessária para que eles possam superar e receber o consolo do Teu Santo Espírito e entender que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável em todas as circunstâncias, entender que o Senhor não perde o controle. Abraços, ó Pai, abraços, ó Deus, com Teus braços de amor. Pai, nós também oramos por cada pedido aqui dessa taça. Pedimos o Senhor por cada oração, por cada papel escrito aqui, que expressa a dor do coração dos meus irmãos, que expressa a angústia, que expressa, Senhor, as tristezas, a amargura, as dores. Faça, Pai, com que eles recebam, Pai, em nome de Jesus, a graça do Senhor. Pai, a resposta do Senhor, seja no sim, seja no não. Pai, que eles vejam o toque do Senhor sobre a vida deles, que eles escutem a resposta da sua voz, que eles escutem pela Tua palavra a direção certa. Pai, consola, abraça, conforta cada um que colocou o seu pedido, o seu clamor aqui em fé, crendo que o Senhor ouve o clamor deles. Pai, Tua palavra diz que nós podemos orar em concordância uns com os outros e que o Senhor ouviria o nosso clamor, e aquele que insistisse em oração, aquele que batesse na porta, aquele que pedisse, aquele que pedir, o Senhor daria, aquele que batesse, o Senhor abriria, aquele que insistisse, como uma viúva na parábola que insistiu tantas vezes com o juiz iníquo, e ele atendeu o clamor dela. Nós também insistimos, ó Pai. Pai, insistimos a um Deus justo e santo. Pai, a Tua palavra nos ensina também que assim como um amigo que importuna outro amigo da madrugada, porque recebeu a visita e ele quer pão emprestado, Pai, aquele amigo ainda não querendo ajudá-lo, todavia ele vai abrir a porta e vai dar o pão para ele, para que ele saia dali logo e deixe ele para a noite de sono. Pai, a Tua palavra diz, para assim também nós insistimos com o Senhor em oração, para nós importunarmos o Senhor com as nossas petições, com o nosso clamor, e nós pedimos o Senhor, vem nos abraçar, vem tirar, Senhor, as nossas dores da alma, promover cura, promover libertação. Há tantos de nós que ainda estamos presos em tantas áreas da nossa vida. Vem, Espírito Santo, traz a libertação necessária, traz a cura, traz o abraço, o confronto, o conforto. Pai, Teu abraço pode trazer todas essas coisas. Somente o Senhor pode nos trazer o alento, mas ao mesmo tempo o confronto, a correção, mas o amparo, o amor, mas também a correção, mas a exortação. Só o Senhor pode, nós confiamos no Senhor para isso. Pai, nós também clamamos pela Cris, pela nossa irmã que vai passar pela cirurgia. Que o Senhor possa usar esse período para confrontar o coração dela, mas também para confortá-la, para tirar esse período de descanso, para que ela também reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, para que ela entenda os propósitos do Senhor e entenda tudo aquilo que o Senhor chamou ela para fazer. Que esse período de recuperação seja um período, ó Deus, de decisões,
seja um período de novos sonhos e novos planos, seja um período de intimidade, de correção, de alinhamento. Que ela viva, Senhor, um período tão maravilhoso, apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis. Pai, toca na saúde dela, nos médicos que vão fazer a cirurgia, e em tudo, Senhor, que o Teu nome seja glorificado. Que em todas as respostas desses pedidos, em todas as respostas que nós olhamos aqui hoje, Pai, que todos o atendimento, o socorro da parte do Teu Santo Espírito sirva única e exclusivamente para promover glória e honra para o Teu nome. Pai, que a nossa vontade morra para que a vontade do Senhor cresça. Que a nossa vontade seja submetida à vontade do Senhor. Que nessa noite passemos, ó Deus, por um período de conserto na Tua presença. De olharmos, ó Deus, para os Seus olhos e enxergarmos a Tua vontade, os Seus planos para nós. Muda o nosso coração, converte da frieza, converte da dureza, quebra a religiosidade, quebra os padrões que nós estipulamos como igreja brasileira, como cultura eclesiástica. Nós queremos viver o padrão da Tua palavra, queremos viver o padrão da Bíblia, o padrão, Senhor, do alto, viver debaixo do governo e das leis do Senhor, das leis da nossa cidadania eterna e celestial. Pai, queremos viver com o vislumbre da eternidade, focando e tocando naquilo que é eterno, não ajuntando nessa terra, não, Senhor, perdendo os nossos planos, os nossos sonhos para nós mesmos e para Satanás e para as coisas corruptíveis. Vira, Senhor, vira as nossas rotas, vira os nossos olhos, transforma os nossos olhares, arrasta-nos para a Tua presença, arrasta-nos de volta ao centro da Tua vontade, alinha a Tua igreja, alinha o Teu povo que se chama pelo Teu nome. Pai, que saímos do momento apenas de orar, apenas de clamar para que o Senhor mude na nação, mas que sejamos resposta ativa daquilo que nós buscamos no Senhor. Que sejamos, ó Deus, os agentes de transformação, que sejamos a resposta, que nós mesmos nos disponhamos a ir aonde o Senhor quer que nós iremos, aonde o Senhor quer que nós toquemos, aonde o Senhor quer que nós, onde o Senhor quer que os nossos pés cheguem, aonde o Senhor quer que a mensagem da Tua palavra alcance. Leva-nos, ó Deus, como mensagem. Pai, nós oramos para que a corrupção pare, por isso nós clamamos o Senhor. Tira a corrupção do nosso coração, nos leva a fazer as coisas com honestidade. Tira, Senhor, a corrupção moral do Teu povo. Tira, Senhor, o jeitinho brasileiro da Tua igreja. Tira, Senhor, a conformidade, Senhor, com quebrar regras, o conformismo, com a associação com as coisas malignas. Pai, nós queremos ser resposta contra a corrupção. Nós não queremos só interceder para um líder lá em cima, queremos ser a resposta aqui embaixo. Pai, que sejamos resposta para o perdido, que sejamos resposta para a falta de amor que nós clamamos, que sejamos respostas para a crítica que nós fazemos à igreja, à instituição, que sejamos resposta. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender mediante a Tua palavra onde o Senhor quer nos levar. Faça, Pai, das nossas crises, das nossas angústias, das nossas críticas, confronto para que nós mesmos possamos ser instrumentos de mudança. Transforma o nosso coração. Leva-nos a esses lugares onde o Seu nome aparece em primeiro lugar, onde a Tua presença é exaltada e onde a mudança acontece porque ela é no poder do Senhor. Pai, que sejamos como Paulo, como os apóstolos, que levemos o Teu nome não apenas em sabedoria e estratégia humana, mas que levemos o Seu nome, ó Deus, no poder e na unção do Teu Espírito. Usa-nos, ó Pai, estamos aqui disponíveis. Queremos ver os sinais, aqueles sinais que a Tua palavra diz que seguiriam os que crerem. A Tua palavra diz que em Teu nome nós curaremos enfermos, expulsaremos demônios, livraremos pessoas, curaremos, salvaremos. Em Teu nome, vem com Seus sinais, muda a realidade da nossa igreja.
Pai, parecia algo tão comum, tão simples para o teu povo, naquela época, e agora parece algo cada vez mais distante, algo cada vez mais exclusivo para algumas pessoas especiais. Desperta, Senhor, a tua igreja, desperta o nosso coração, um quebrantamento genuíno, que possamos ir aonde o Senhor quer que nós iremos. Pai, muda o nosso coração nessa noite. Sejamos tocados pela tua poderosa palavra, sejamos confrontados e também confortados, sejamos encorajados pela tua palavra, que é viva e eficaz, e que é mais importante do que qualquer espada de dois gumes. Pai, a única palavra que é capaz de produzir o fruto de vida eterna no coração do homem, a única palavra que é capaz de trazer para nós parâmetros de vida, a única palavra em que nós podemos ser salvos, a única palavra em que nós podemos nos basear e sermos bem-sucedidos. Só o Senhor, Pai, é a verdade. E nós queremos viver na verdade, porque a tua palavra diz que nós conheceremos a verdade e essa verdade vai nos libertar. Que nós andemos na luz, que os nossos olhos sejam mais um dia descortinados, que ao encontrarmos com a tua preciosa palavra agora, nessa noite, nessa mensagem, que as escamas caiam dos nossos olhos em nome de Jesus. Nós te agradecemos e pedimos ao Senhor para que o teu Espírito tenha liberdade para mover o teu povo, para fazer o teu querer, para libertar, para salvar, para curar. Perdoa-nos, ó Pai, por tantas vezes que nós nos acomodamos, ó Deus, com o Evangelho tão teórico, que nós nos acomodamos com a falta de mover o teu Espírito, com a falta de sinais, e às vezes com desculpa de confiança, de fé, nós declaramos com a nossa boca que na verdade nós confiamos no Senhor, quando na verdade nós temos covardia e falta de ousadia. Quando nós oramos e falamos que nós entregamos e consagramos a Ti, porque na verdade nós temos medo de sermos ousados e darmos as ordens que o Senhor já nos deu autoridade para dar. Pai, faz de nós um povo forte, em nome de Jesus. Clamamos a Ti. Dai-nos por herança os nossos bairros, dai-nos por herança Belo Horizonte, região, dai-nos, Senhor, por herança, Pai, o lugar onde o Senhor nos plantou. Desperta em nós um coração missionário, um coração quebrantado, um coração entregue, um coração que não busca aplausos, que não busca admiração, aceitação, mas um coração que não importa de ser perseguido por amor ao Senhor. Pai, desperta a tua igreja com uma mentalidade nova, renovada pela tua presença e pela tua palavra. Em nome de Jesus, nós dizemos ao Senhor: eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui, envia-nos a nós, assim como nós estamos. O Senhor mesmo aqui prepara, o Senhor mesmo aqui capacita, o Senhor chama. Por isso nós podemos descansar e confiar que o Senhor é fiel, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, pode se assentar. Alguém acende as luzes para mim, por favor? Glória a Deus, que bom ter vocês aqui. Aos pouquinhos a gente vai assim voltando, né? Boa noite para os irmãos que estão em casa. Saudade de todos. E esse calorzinho gostoso, né? Eu não sei daqui, mas lá para Santa Luzia, lá eu acho que lá faz muito calor e muito mais frio que aqui. Tudo lá é mais. Ontem à noite, 3 horas da manhã, estava acho que 20 e poucos graus. 11 horas estava 31. Eu falei: que é isso? Não é de Deus, não. Vai chegando, né, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra ao coração de vocês. Seria a pastora Brenda que traria a palavra hoje, mas ela não está bem. Olhem por ela, até esqueci. Olhem por ela, que ela não está muito bem. Eu estava com vontade de ouvir a pastora pregar, saudade de ouvir ela pregar. Ela está meio sumidinha, depois que a voz recuperou, ela falou muito pouco ainda aqui. Eu quero trazer ao nosso coração uma mensagem que eu já preguei o mesmo tema, mas hoje a ênfase vai ser igual, mas diferente. Sabe aquela palavra assim, que é igual, mas diferente? Se renova todas as vezes. Mas o texto é o mesmo. O texto, vamos ver quem sabe? Mateus
28, 18. O que tem lá, gente? O quê? A grande comissão, o ID. É isso aí mesmo, o nosso ID. É por isso que a gente tem orado, clamado a Deus, Senhor, envia-nos a nós. Eu não sei vocês como é que estão se sentindo nessa pandemia, nessa coisa toda, mas se já existia um clamor no meu coração em relação a ganhar o bairro, a pedir a Deus misericórdia, estratégia, sabedoria, a fazer da igreja esse abrigo, esse refúgio para quem está oprimido, perdido, nessa pandemia parece que isso se enfatiza muito mais, intensifica muito mais, porque a gente vê quanto pessoas ao nosso redor estão sofrendo, e nós que acreditamos carregar a verdade do Evangelho, acreditamos que carregamos a verdade verdadeira, mais verdadeira de todas, não podemos ficar inquietos. Lá em casa tem nossos vizinhos, né, são de religiões diferentes, e um deles, eles têm assim na porta, nesse período eles não podem sair para evangelizar de porta em porta, por causa do corona e tal, e eles colocam nos postes, já viu que tem agora nos postes, uma folhinha, não sei se alguém já viu aqui, nos postes, uma folhinha assim para tirar uma palavra, você tira uma palavra, às vezes é escrito carta manuscrita, e lá na porta de casa fica pendurado, e eu e a Beth estavam falando hoje, como que é bonito, quando a pessoa tem uma convicção da mensagem que ele carrega, ele dá a vida por aquilo. E nós que acreditamos, não sei se é porque nos sentimos às vezes tão seguros com Deus, com o nosso amor por Ele, porque no geral as religiões geralmente têm medo de Deus, medo de perder a salvação e acabam trabalhando em prol de conquistar algo. Nós, como sabemos que é de graça e por graça, a gente às vezes não trabalha em prol daquilo que a gente acredita porque a gente está acomodado. A gente está certo de que Deus nos salvou, nos ama, e isso conforta ao nosso coração. Isso é muito bom entender essa graça, nos tranquiliza, não faz a gente ficar desesperado para fazer para ser salvo. Mas em contrapartida, às vezes a gente peca por falta de amor, porque se eu acredito de verdade que o que eu prego, o que eu vivo, que a palavra é a verdade absoluta que salva alguém, e eu não falo para as pessoas que eu toco, eu não falo para o Uber que eu pego, eu não falo para o padeiro, para o balconista, para a vendedora de roupa, para o balconista da sorveteria. Se eu não falo, eu tenho que perguntar para mim mesmo, qual é o motivo de eu não falar? Se é vergonha, se é conformidade, se é falta de atenção, se é falta de amor, se é egoísmo, se é falta de espiritualidade, ou se é realmente uma desatenção, uma falta de hábito, falta de treinamento, falta de consciência. Mas se eu entendo que a verdade que eu carrego pode salvar alguém para o resto da eternidade, nós deveríamos estar mais desesperados do que nós estamos. Nós deveríamos ter mais inquietação na nossa alma do que a gente está. Eu venho refletindo sobre isso, porque para mim que sou pastor, quero contar de mim primeiro, meu chamado é estar na igreja, eu cuido de quem entra, eu não vou muito para fora. Minha especialidade sempre foi discipulado, cuidado de crente. Eu não sei muito cuidar de não crente, não sei muito evangelizar alguém de fora. Eu não me acostumei fazendo isso. Desde que eu me converti, eu sempre fui mais para o lado pastoral do que para os outros lados. Porém, anunciar o Evangelho é anunciar o que eu vivi. Anunciar o que eu vivi. Eu não preciso ter treinamento formal, eu não preciso saber e ter estratégia. Você pode ter se entregado para Jesus recentemente. Você pode ter se entregado para Jesus 2 semanas atrás, né, Lucas? Mas você pode chegar para alguém e falar de Jesus, e essa pessoa vai perguntar para mim algumas coisas, eu não sei responder. Você vai falar como aquele cego que foi curado, né? Quando ele pede dinheiro para Pedro. Pedro e quem mais, gente? Quem? Pedro e João, né? Aí ele fala assim, olha, me dá aí e tal, pede para mendigar. Ele fala, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E depois ele é questionado pelas pessoas, ele fala, olha, eu não sei, não é outro, eu não inverti a história, é o outro, é o que Jesus cura. Ele fala assim, eu cego do barro. E ele fala assim para as pessoas que estavam no pátio, olha, eu não sei o que aconteceu, eu não sei bem como é que é o negócio. Ele dá uma explicação meio torta e fala, eu sei só de uma coisa que eu tenho certeza, eu era cego e agora eu vejo. Às vezes o que nós precisamos fazer é anunciar o Evangelho. Eu já estou fazendo a conclusão da mensagem antes de entrar nela. O que nós precisamos fazer é falar disso. Eu era cego, agora eu vejo.
eu era assim, estou assado. Não é eu sou universal, estou ganhando, então agora eu tenho carro. Não é isso, sabe? Não é resultado que eu estou falando. Mas a fé ela tem que trazer resultado. A fé ela traz alguma mudança. Se Jesus não fez mudança nenhuma na sua vida, nenhuma, alguma coisa está errada. O Evangelho é muito mais do que regras de certo e errado, padrão, ética, moral. Tem gente que não é crente, tem um casamento bom, tem respeito, tem moralidade. Mas Jesus ele muda alguma coisa dentro de nós, porque existe vida onde existe a morte. Independente se o morto fedia muito, ou era muito explícito que ele estava morto, ele estava morto. E não existia vida no espírito dele, agora existe. Então alguma coisa tem que acontecer. E eu, voltando para o exemplo de mim mesmo, das minhas próprias falhas, eu ando pensando nesses dias, nesse desespero de ganhar, de ver as coisas acontecendo. E de repente veio no meu coração, gente, como a gente se acostuma. Às vezes eu pego um Uber e por mais que eu goste de conversar, eu não gosto de conversar muito com o Uber, com o motorista, eu não gosto muito de conversar com gente que eu não conheço assim do nada. E aí eu entro no banco de trás, o Uber, né, como diz a pastora Mara, a colega dela, o Uber, eu pego o Uber, sento no banco de trás e às vezes eu vou, só cumprimento, falei, beleza, puxo o assunto assim um pouquinho, mas corto ali, vou pro celular. E depois, esses dias eu desci, meu coração pesou, eu pensei, gente, esse homem, se ele não, quem crê será salvo, mas quem não crê será o quê? Condenado. Esse homem pode ser condenado para a eternidade, e eu não fiz nem isso aqui de vontade, de boa vontade, de falar de Jesus para ele. Eu estou pouco me lixando para ele. Eu quero pegar minha carona e descer na minha casa. Sabe por que a gente não quer falar às vezes? Porque a gente está cansado. Às vezes a gente não quer ser chato. Quem tem medo de ser chato assim, às vezes? A gente que é crente, a gente já tem esse estigma de que crente é chato. Eu sei que eu sou chato, eu já sou normal. Ser um crente piorou. E às vezes a gente não quer ser luz onde a gente está, por causa de vergonha, por causa de medo da rejeição das pessoas. Gente, mas isso está muito errado. Se a gente não tiver apto para ser rejeitado, a gente não está apto para ser cristão. Jesus falou, pega a minha cruz e vem. E a gente quer pegar uma cruz mais levinha, a gente corta os... Você lembra da historinha que tinha umas imagens dos quadradinhos assim? Um homenzinho que carregava uma cruz grandona de madeira, aí ele vai andando, eu tô na câmera ainda, não tô? Posso vir até aqui? Só para eu saber o limite. E aí ele pega a cruzinha de madeira dele, ele vai andando, tá meio pesado, ele vai e corta um pouquinho, aí ele vai cortando, na medida dos anos que vai ficando pesado, e quando chega lá, que tem que passar pelo abismo lá, claro que isso é uma alegoria muito errada biblicamente, porque nós não temos que passar no abismo depois, né? Nós somos salvos pela graça. Mas aí quando ele tem que passar lá, o toquinho da cruz não dá para usar como ponte, né? E seria uma alegoria mais ou menos de dizer que a cruz de fato ela é pesada, mas ela tem um objetivo. E por mais que seja a salvação, seja pela graça, nós falamos muito aqui de Tiago, né? Que Tiago ele explica que tem que ter obras. Aquela cantora Fernanda Brum, uma vez eu vi uma pregação dela que ela fala o seguinte: se você não tem vontade nenhuma de salvar nenhuma vida, questione se você é salvo. Porque é intrínseco, está natural da natureza, da nova natureza, compartilhar amor, porque ele é amor. E por que eu estou dizendo se a gente acredita que a nossa verdade é a verdade? Porque crente é o bicho que mais acredita que está certo de todos. A religião menos humilde no sentido de bater boca e de falar que está certo é o crente. Mas é porque a gente acredita que está certo mesmo, a gente tem essa convicção, na verdade. E se a gente mais um motivo a gente teria para dizer para as pessoas do Evangelho, mas a gente não quer ser chato, não quer que ninguém nos rejeite. Tenho pensado um pouco sobre isso, né? Eu estou lá servindo no tribunal como jurado, e está cheio de pessoas desviadas lá, né? Aí os meninos até brincam, nossa, você veio para uma lá, brincou, você veio com proposta. Você falou que eu brinquei, eu falei, não, isso aqui não é coisa de Deus, não. Como é que eu me sortear para você fazer coisa do diabo? Me sortear para ficar nessa moleste aqui. Isso é uma tortura. E aí ela falou, talvez é Deus, olha para você ver. Eu estou desviado, eu não sei desviado da minha rodinha de amigos. E eu pensei, gente, lá eu brinco, eu zoo, eu faço de tudo. Falo de Deus, de bandeira, como é que eu tenho na praia? Placa, né? Falo de placa, assim, de tabela, mas eu não falo de verdade. Não falta ousadia. Mas será que é falta de amor? Não, não é falta de amor, porque realmente eu amo e me preocupo. Será que é falta de vontade de não ser chato? Até que ali eu não ligo tanto. Mas às vezes é falta de hábito, falta de instrução, de consciência.
Então, hoje, independente de qual é a falta que você tem, né, eu contei as minhas aqui, mas independente de qual é o motivo que te faz não ser um anunciador frenético do Evangelho, anunciar tempo e fora de tempo, ao contrário do que alguns falam, não tem hora que é melhor calar. A Bíblia fala, Paulo fala, não cesse de pregar, em tempo e fora de tempo. Deixa o povo te passar raiva e te odiar. É isso que Jesus falou que ia acontecer, o povo ia te odiar. O que você está esperando outra coisa? Por que eu estou esperando outra coisa? Que a gente está viciado em que as pessoas gostem da gente. Ninguém quer ser rejeitado, gente, ninguém. O brasileiro já tem aí um grau de rejeição como uma coisa da cultura mesmo, né? A gente já tem essas feridas na alma mais natural, mais comum no nosso país. E nós precisamos aprender que quando falar a palavra, vai doer nas pessoas. E quando doer nas pessoas, as pessoas vão odiar a gente. E aqui ele não mata, mas tem lugar que mata, né? Só muda isso. Vamos abrir então em Mateus 28. Quando você está abrindo Mateus 28, 18, eu quero só introduzir, depois da introdução, a introdução da introdução, lembrando que essa grande comissão, ela é para todos, né? E lembrando também que é um método que Deus, o próprio, né, Cristo, o próprio Deus, estipulou, tanto Ele quanto o Pai, Ele estipulou que fosse feito através de mim e de você, o evangelismo. O anúncio das boas novas deveria ser pregado através de nós. Nós vemos, a obra de Jesus é desse tamanhozinho, em vista dos escritos, de tudo que os apóstolos fizeram pós-Jesus. Porque Jesus tinha um objetivo específico e ele fez em curto tempo. Ele veio meio que abrindo caminho. Você vê o ministério de Jesus muito mais evangelístico do que pastoral. Os discípulos que começam a cuidar e a pastorear e a estipular regras, doutrinas de comunhão, de cuidado. Tem gente que fala, eu sigo o evangelho de Jesus, eu não sigo o evangelho de Paulo. Vocês evangélicos seguem Paulo, seguem Pedro, eu sigo Jesus. Jesus não falou nada que esses homens falaram. Porém, isso aí é uma ignorância, né, no sentido de falta de conhecimento mesmo, por entender que Jesus tinha um objetivo, anunciar o Evangelho. Quem tem o objetivo de doutrinar e cuidar da igreja são os apóstolos. Essa era a missão deles, que Deus deu para eles. A missão da igreja, de Jesus, era anunciar o Evangelho e morrer por nós como cordeiro. Precisava que fosse um homem, mas que fosse Deus. Precisava que fosse alguém que fosse humano, mas santo. Isso não existia, então Deus teve que se encarnar em um homem para morrer por nós. Então Jesus tinha uma missão totalmente diferente da missão dos discípulos. Os discípulos continuaram a obra de Jesus e automaticamente Jesus não instituiu a igreja porque ele deu tempo. Jesus não ficou parado, Jesus era itinerante. Ele instituiu uma igreja sem paredes, né? Então quando vocês verem umas críticas meio bobas assim, explica para a pessoa que se ela tivesse 3 anos para difundir uma ideia, se ela ficaria em um lugar só ou se ela rodaria, né? É diferente. Então vamos lá. O método de Jesus é esse, né? Vamos ler desde o 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Na NVI aqui. Então, o tempo de agir, o tempo de evangelizar é todo o tempo, segundo Paulo. Tempo e fora de tempo, né? Todos os 4 evangelistas, né? Todos os 4 evangelhos escritos, né? Todos eles dão ênfase à grande comissão. Lucas, ele repete no livro de Atos essa grande comissão de novo. Esse grande chamamento para a igreja toda. As últimas palavras, né, da pessoa mais importante da história para nós cristãos, que é quem? Cristo. As últimas palavras dele foi uma orientação para nós irmos e fazermos discípulos, ok? Então a grande comissão envolve a igreja toda. Tem um congresso, né, um concílio, que teve em Lausanne, em 1974,
Ele foi lá na Suíça. Foi um concílio, você pode pesquisar depois no Google, na internet, sobre esse concílio de Lausanne. Ele fala sobre um concílio que era voltado para o evangelismo. E nesse concílio ficou estipulado entre todas as igrejas, né, um compromisso, fechou ali uma discussão teológica, que o propósito de Deus era o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo e a toda criatura. Então, nós fomos alistados para uma missão de resgate muito maior do que só uma missão de resgate de gente da guerra, de resgate de ferido, de resgate de doente, de resgate de alguém na miséria, na fome. O resgate que Deus nos estipulou a fazer, é claro que a gente vai fazer todos esses também como boas obras, que é o que Jesus estipulou para nós, para que nós andássemos nela. Porém, tudo com o objetivo de promover o nome dele, porque o objetivo central é salvar a pessoa do inferno. A nossa missão de resgate não é um resgate natural, é um resgate espiritual. É uma reconciliação com Deus. É tirar alguém que estava caminhando para o inferno e indo, e agora ajudar ele a entender o caminho do Senhor e levar ele para a vida eterna. Tiago vai falar lá fechando os versículos de Tiago, o livro de Tiago, ele vai falar que aquele homem que converte um pecador do seu erro, ele salva ele de multidões de pecados. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui também, sobre esse verso 18, o primeiro destaque que eu quero trazer dessa mensagem, é a gente observar o poder, a competência, a autoridade de quem comissionou, de quem deu a missão. Quem é que mandou? Isso conta muito, né? Quando alguém da sua empresa vira lá e fala assim, deixa eu ver, eu sei que trabalha em empresa grande aqui, a Karina, né? Ô Karina, faz isso aqui. A Karina, antes de fazer, ela vê quem é que mandou. Se for uma colega de trabalho do mesmo nível, ela vai perguntar, peraí, mas quem que mandou? Mas quem que mandou? Porque a Karina ela sabe a hierarquia da empresa. Ela sabe que ela precisa de cumprir ordens do chefe, não da colega de trabalho. A colega pode estar folgada querendo dar trabalho para ela. Mas a autoridade de quem, até quando não é de praxe, chegar o próprio chefe do setor e falar para ela fazer uma coisa que é totalmente diferente da rotina dela, ela vai fazer, porque ela sabe quem é que mandou ela fazer. Então a competência, né, a autoridade de quem que comissionou, de quem chamou para fazer aquilo. Primeira coisa que nós precisamos reconhecer, vamos lá para o verso 18 mais uma vez. Então Jesus, aproximando deles, disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então toda a autoridade foi dada a Jesus, toda. Quando a gente entende que toda a autoridade, toda foi dada para Ele, a gente entende que aquele que nos mandou ir, Ele tem autoridade para fazer não só mandar a gente ir, mas Ele tem autoridade para nos ajudar no nosso processo, na nossa obra. Ele tem autoridade para fazer e dar poder para a gente cumprir o que Ele mandou. Toda autoridade me foi dada. Jesus, Ele tem poder, né? Aí na versão Almeida Corrigida fala até todo o poder me foi dado, né? Aí é como se fosse aquela velha explicação alegórica aí da autoridade do poder. O pessoal conta a historinha do caminhão e do guarda, né? Vocês já viram essa alegoria? O caminhão e o guarda. Quem tem mais poder? O caminhão ou o guarda? Poder de força. Hein, gente? O caminhão, né? O guarda pode ser um homem musculoso, pode ser o incrível Hulk. Não, o incrível Hulk tem poder, né? Mas tirando o incrível Hulk, pode ser uma pessoa que não, uma pessoa normal, um ser humano muito musculoso, muito forte, aqueles barbudão que puxa trator. Mas se vier um caminhão de frente para ele tentar parar o caminhão com a mão, o caminhão correndo, ele vai ser esmagado pelo caminhão. O caminhão tem poder, mas o guarda, se o guarda com um apitinho, o guarda franzinho, pequenininho, o Rodolfo assim, é magrinho, né, Rodolfo? O soldado Simões, Cabo Simões, se ele chegar e ele apitar lá o apitinho dele, mandar o caminhãozão, o carretona parar, ele vai parar, porque a autoridade
O Rodolfo tem, para pedir para ele parar. Só que Jesus, ao contrário dessa alegoria que as pessoas contam, né, de diferença de autoridade para poder, Jesus tem todo o poder e toda a autoridade, ou seja, é um combo, é uma carreta fardada. Manda parar, manda agir, passa em cima se precisar. Então a diferença é que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade, nós podemos confiar nele. Isso traz, gente, um alento. Eu sei que eu estou pregando um texto que a gente conhece de cor, mas isso traz um alento e encorajamento, que é o que eu quero que você saia daqui hoje, encorajado a anunciar o Evangelho. A gente tem que tomar cuidado para não falar da forma errada, não ofender as pessoas. Mas se o Evangelho ofender as pessoas, o problema é do Evangelho, não é meu. Jesus não é para ser protegido. Jesus não é um mendigo com síndrome de necessidade de aceitação. Jesus não é uma pessoa para ficar longe, Jesus te ama, Jesus precisa de você, colega. Não. Jesus é rei, é autoridade. Quem precisa dele é você que precisa dele. A gente pode sim falar com a pessoa, não, você precisa do Senhor. Mas se eu falar assim, ele vai falar assim, eu não preciso não, o problema é dele, quem está negando a Deus é ele. Se a gente apresenta um Jesus carente, um Jesus frágil, um Jesus sofrido, que está precisando de alguém para adorar ele, porque ele tem necessidade de que as pessoas adorem ele para ele se sentir feliz, isso não é um Deus, isso é um Deus grego, né? Aquele Deus que faz pirraça com os homens. Nosso Deus cristão não é um Deus assim. Nós não servimos um Deus que precisa que alguém sirva ele para ele fazer alguma coisa. Nós não servimos um Deus que precisa de um trabalho, um passo a passo, uma champanhe, uma garrafa, um charuto para fazer alguma coisa. Nós servimos um Deus que Ele tem todo o poder e tem toda a autoridade, que Ele escolheu chamar eu e você para fazer parte dessa história ativamente. Mas Ele deu o poder para nós fazermos isso. Amém? Glória a Deus. Então, a competência, né, desse Deus que nos comissionou, quando a gente entende essa competência, a gente descansa e saber que a gente pode falar que se não foi erro da minha palavra, né, mal colocada, se foi um erro do próprio Jesus ou do próprio Evangelho que feriu, se foi do próprio Evangelho que feriu a consciência da pessoa, não é minha responsabilidade, é de Deus. Uma coisa é me colocar da forma errada, uma coisa é o Evangelho ferir a pessoa. Quem não deve não tem, não é isso? Tem uma frase, eu não lembro de quem, mas ele fala assim, não sei se é o John Stott, eu sei que ele fala que o Evangelho é como um leão bravo, um grande leão, e a gente não protege leão, a gente solta o leão. O que a gente tem que fazer é anunciar, não prender, não proteger. Leão não precisa ser protegido. Solta um leão aqui nesse salão, sai todo mundo correndo. A gente não junta todo mundo contra um leão, porque todo mundo tem pavor, tem medo, porque ele tem autoridade. Ele é imponente. O Senhor Jesus é imponente, Ele é rei. Então a gente não precisa ficar protegendo Jesus, defendendo Jesus nas redes sociais, batendo boca com as pessoas, entrando em discussão desnecessária. Lança a mensagem, lança o amor, lança a exortação, lança a palavra. Qual foi a pregação de João Batista? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual foi a pregação de Pedro, que batizou mais de 3.000? Aquele mesmo Senhor Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus fez Ele Senhor e Cristo. Ele era o Messias esperado, vocês mataram Ele. E aí o que eles falam? E agora, pois, o que faremos? E ele fala, arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado para a remissão dos seus pecados, como arrependimento. E a promessa viria sobre você, sobre todos os seus descendentes, né? Promessa da salvação do Espírito Santo. Ou seja, a mensagem que tinha mais sucesso e era mais acatada era uma mensagem do Evangelho de autoridade. Não era uma mensagem do Evangelho disfarçada, uma mensagem cheia de estratégias, cheia de paranauê, cheia de maquiagem, cheia de holofotes, Tem gente que não é errado usar de estratégias para evangelizar, mas às vezes a estratégia é tão forte que a estratégia aparece mais do que a mensagem do Evangelho, e o poder está na mensagem do Evangelho. A estratégia é para atrair a atenção. A mensagem é que salva, que produz fruto de vida eterna. A gente não pode ter vergonha e nem medo da consequência da mensagem, porque ela tem autoridade por si só. É o Espírito Santo que promove o confronto e a mudança dentro do coração da pessoa, não sou eu. Não é a minha retórica, não é o meu argumento. Paulo usava de argumento? Usava. Paulo ia lá no Aerópago, né? Lá no panteão lá dos deuses vastos, e usou de estratégia vendo um Deus
um espaço vago, e ele usou daquele espaço vago para falar. Olha, o Deus aqui, ó, eles deixaram a vaga na falta de, para não ferir nenhum deles, né? Vai ter muita gente esqueceu, deixou a vaga. Ele pegou aquela vaga e falou que era Deus dele, e ó, lascou o Evangelho. E o Evangelho produziu frutos. Teve gente que não gostou? Teve. Teve gente que acreditou? Teve. A Bíblia fala, alguns creram, outros não creram. Os que creram foram salvos, os que não creram serão condenados se não creram. Parece muito frio, muito feio, mas não é. É a forma como Deus instituiu. O Evangelho vai ser anunciado. A oportunidade é igual para todos. Daí nasceram igrejas, né, na casa de Lídia e outros irmãos. Qual que é o segundo ponto que eu quero enfatizar no verso 19? Vamos ler o 19? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só um parênteses aqui, com aspas aqui no batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem algumas igrejas evangélicas que vão brigar, discutir, fazer uma arruaça toda em cima disso. Tem que batizar em nome de Jesus, porque Pedro falou que vai batizar em nome de Jesus. Quando fala para batizar em nome de Jesus, nós brasileiros, em a nossa tradução, a gente leva isso tem tudo ao pé da letra, tipo assim, tudo em nome de Jesus, né? Nossa, em nome de Jesus, isso que vai acontecer, não, em nome de Jesus. Não é literalmente ficar falando em nome de Jesus, igual uma carta, você tem que tem nome do fulano. Não, é sobre a autoridade desse nome, sobre a autoridade desse nome, debaixo da autoridade desse nome, respaldado pela autoridade desse nome. Não é literalmente ficar usando o nome de Jesus, não. Tem gente que pensa que tudo que vai falar tem que falar assim, o nome de Jesus. Se não falar, não vai. Não, é sobre a ordem que Jesus deu. Entendeu? É como você representar alguém. Você vai ali, você é um representante da sua empresa, você vai ali e faz o serviço. Você é um representante. Você já carrega, você está indo, levando a mensagem em nome de alguém. É sobre esse sentido. Então, não necessariamente tem que ficar ali toda hora falando como se fosse uma palavra mágica. E aqui vem essa questão do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é a Trindade e batizar. Se a pessoa, não é que é errado, você batizou em nome de Jesus, gente, tudo é Deus. Deus não tem esse negócio de ficar assim, nossa, não citou meu nome. O Espírito Santo vai ficar chateado que esqueceu do nome dele. O Pai não vai fazer birra porque falou só em nome de Jesus e não obedeceu o Espírito Santo. Ele não vai ficar magoado porque ele não tem essas necessidades, não é gente, ser humano. É pessoa celestial, pessoa espiritual. Ser maduro, né, completo. Então, isso é só a bobeira nossa, que a gente tem dentro. Voltando aqui, fechando essas aspas, é importante entender, né, o que está ali por dentro, qual que é o entendimento central dessa grande comissão. Quando a gente vê aí no português, e aqui a tradução do grego está fiel muito nesse sentido, do verbo no gerúndio. Às vezes de tradução para tradução vai mudar a palavra, o sinônimo, mas geralmente o verbo não muda, o tempo e o modo do verbo não muda. E aqui a gente vê o verbo gerúndio, é aquele, sabe, ando, indo, tipo andando, dançando, tudo que é de continuidade. E aqui é exatamente assim, é nesse sentido que esse façam discípulos de todas as nações. O verbo, ele vai ser um verbo no gerúndio. E ele vai trazer essa conotação de uma coisa que você não faz uma vez ou vai lá e faz. Vai para a nação tal, morar na África, fazer missão lá. É indo, é durante o processo, durante a vida, durante o cotidiano, durante a nossa vida e a missão nessa terra, a gente vai fazendo a vontade de Deus, vai anunciando, ok? Essa é a explicação desse verbo gerúndio aí que é tão falado, esse fazer discípulos. É uma ordem no gerúndio que tem essa continuidade. Jesus, ele pediu para a gente fazer discípulos. E isso aqui é importante porque os discípulos são para Ele. Os discípulos são dele. E por mais que às vezes a gente usa no contexto de igreja, de acordo com cada visão de igreja, meu liderado, minha ovelha, meu discípulo, depende da nomenclatura que a igreja usa, não é errado falar assim, mas pensar assim é errado. Então tem que ser bem claro para a gente entender que meu não é nada, nem eu sou meu.
Eu sou dele, tudo é dele, a igreja é dele, o altar é dele, o instrumento é dele, as pessoas são dele. E tudo que eu tenho que fazer é para ser discípulo dele, para atrair pessoas para ele. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, amém? Então, Jesus ele não pediu para a gente fazer seguidores, fãs, seguidores de rede social, adeptos, agregados. Porque isso aí a gente acaba tendo que se vender para fazer isso. Você quer ter uma multidão de fãs seguindo o canal da igreja, alguma coisa assim? Fala um evangelho gostoso. Você quer queimar o filme? Fala a verdade do evangelho. Vai ter gente que vai gostar? Vai ter um monte que vai odiar. Você quer um dislike? Que existe agora essa palavra, né? Ao contrário do like é o dislike, né? Aquela mãozinha para baixo. Quer um dislike? Confronta o pecado, confronta a sexualidade, confronta a adoração ao dinheiro, confronta a cultura da igreja evangélica no Brasil, confronta a liderança manipuladora, confronta o pecado do mundo, o mundanismo da igreja, confronta os irmãos. Você vai ver na sua vida dislike até na vida do computador e fora dele. Passaporte para ser perseguido é pregar o evangelho da verdade, a verdade do evangelho. Então Jesus ele não pediu para a gente recrutar, encher pessoas, encher a igreja de pessoas, quer dizer, ele pediu para a gente fazer discípulos. Importa que vocês deem fruto, e muito fruto, e fruto que permaneça. Hoje nós temos muita adesão de pessoas à igreja. Existe aí o hall de membros de uma instituição, não é pecado, não é errado. Tem gente que fala, nossa pastor, mas que tanto papel você me dá para preencher, para ser membro da igreja? Isso é só para organização, não tem nada a ver com a vida espiritual. Você faz parte da igreja porque você está em Cristo. Porém, Jesus pediu para a gente fazer muito mais do que isso, do que encher a igreja. A igreja é legal, está organizada, instituída para a gente acompanhar os irmãos, saber quem está aqui, lembrar dos irmãos, assistir-los nas suas dificuldades na medida do possível. Porém, é muito maior a obra do ID. O ID ele é desvencilhado, desvinculado a qualquer instituição. O ID ele tem uma parceria com Deus, com a missão de Deus, com a missão dele. Então nós precisamos tomar cuidado com essa cara de missão de Deus, que às vezes a igreja tem, uma cara de que está cumprindo a missão, um marketing atrás da igreja, um marketing visual, uma coisa que você olha nos vídeos e você pensa, uau, essa igreja está acabando com o império das trevas, está arrebentando com as portas do inferno. Mas aí quando você vai conhecer as igrejas na prática, o povo está um povo doente, um povo fraco, um povo frio, sem intimidade com Deus, sem vida com a palavra, sem conhecimento do evangelho, sem dor pelo perdido, sem amor pelo próximo, preocupado consigo mesmo, arrogante, presunçoso, igual a palavra fala, entregue aos seus próprios desejos, aos próprios sonhos. E aí, a própria Lagoinha, quando a gente vê a Lagoinha, ela é uma igreja muito de mídia. E isso é estratégia, não é pecado. Pecado seria se a gente visse, que eu não estou em defesa da Lagoinha, porque ele não está acusando, estou só dando exemplo, como eu estou falando de mídia. A nossa igreja é forte em mídias. O Instagram da Lagoinha é um dos Instagrams mais seguidos do mundo em relação à igreja evangélica. Perde, eu acho que está em terceiro lugar, perde o nível de acesso só para essas americanas fortes aí, essa Hilson e essas outras assim. Então, assim, é uma estratégia que a igreja usa e é muito válida. Entretanto, não seria válido nem bonito se fosse só na fita, só no vídeo, só na internet, só aquilo que aparecesse. E se você fosse lá, você não visse esse resultado. Se você não fosse nas cidades que existem Lagoinhas e não visse pessoas se convertendo. Se você não fosse no bairro onde tem uma Lagoinha e não visse pessoas se convertendo. O que adianta a gente ver um chão bonito, um teto bonito, uma iluminação bonita, um som bonito, pessoas bonitas, bem vestidas, uma edição de vídeo impecável, um videozinho institucional marcante, e a gente não vê mudança, não vê vida sendo transformada. O alvo do nosso coração é fazer com que as vidas sejam transformadas. Se toda essa parafernália de marketing, de todas essas coisas que dão muito trabalho,
e que ocupam uma energia muito grande da igreja, se elas não forem para promover o reino de Deus e não forem para atrair pessoas para Cristo, é obra morta. Então, por que eu estou falando disso? Porque as estratégias, né, elas têm que se adequar ao cerne da grande comissão, ao entendimento, ao que está ali dentro, ao sentimento da grande comissão. A grande comissão, ela tem um único, exclusivo intuito. Não é fazer seguidores, não é fazer fãs. Quem tem fã é artista, quem tem seguidor é comunidade. Não é fazer adeptos, agregados, apoiadores. Não é fazer admiradores, apoiadores. O objetivo é fazer o quê? Discípulos, né? E discípulo faz o quê? O que o mestre faz. Discípulo faz o que o mestre manda. Discípulo segue o que o mestre manda. Discípulo morre pela mesma causa que o mestre morreu. Discípulo faz as mesmas obras que o mestre fez. Discípulo prega do mesmo jeito que o mestre pregou. Discípulo entrega a sua vida do mesmo jeito que o mestre entregou. Por isso que a gente pregou, né, há pouco tempo. Eu preguei, a pastora Marla pregou, depois a gente veio para Tiago. A gente falou do preço do discipulado, do calcular antes de tomar uma decisão de vir para Jesus. Aquele que não sente, não calcula primeiro, passa a vida inteira sendo crente meia boca. O Evangelho, ele é muito sério, muito real. E nós precisamos nos arrepender, né, todo dia. Que a nossa cultura ainda não é uma cultura de evangelização intensa. Por muitos anos a gente tentou fugir daquele estereótipo do pentecostalismo, daquelas irmãs do coque que vai lá, que ora alto, que fala algumas coisas que não devia falar, que vai fazer visita, que essa coisa de igreja pentecostal pequenininha. As igrejas maiores, as igrejas modernas tentaram fugir desse estereótipo por causa dos erros que acontecem, os excessos, a falta de conhecimento às vezes, a disseminação do evangelho às vezes com a teologia distorcida e algumas coisas que já aconteciam, que hoje está muito difícil de não ter acesso à informação, né? E a gente fugiu muito disso para fazer uma igreja bonita, atrativa e que fosse mais cabeça, que fosse mais social, que entrasse mais na vida da sociedade, que fosse mais objetivo em alcançar. Só que a gente foi para o extremo onde esse trabalho pequeno de bater canela na rua, de evangelizar, de ir orar na casa do irmão. Você lembra que antigamente toda igreja tinha os irmãos que a casa deles era ponto de oração? Quem é crente há mais tempo sabe que a gente sempre tinha um irmão que a gente ia na casa da irmã fulana para ela orar para a gente. Vamos na casa da irmã fulana que ela atende, orando. Não existia o pastoreio, às vezes de mulher, mas já existia o pastoreio prático. Não existia o ministério formal dentro da igreja de cura interior, mas existia a cura interior e a libertação lá na casa da irmã. Não existia o ensino teológico formal, mas existia um momento de intimidade, na presença de Deus ali na virada da madrugada, nas vigílias na casa dos irmãos. Não existia o louvor, o worship, e mesmo assim tinha adoração, e o povo adorava e rodava no manto lá. Então não estou falando só do movimento externo, do que aparece aos nossos olhos, estou falando do coração. Não é que o antigo era melhor, porque tem muita coisa boa, mas a gente precisa entender que o cerne do Evangelho, o motivo principal é fazer discípulos. Se é andando, visitando em casa, se é atendendo, se é orando pelos irmãos da sua casa, se é vindo aqui ao culto e fazendo um trabalho bonito de edição de imagem, de vídeo, se é através da rede social, se é aqui pela palavra, se é aqui tocando, cantando, que seja para fazer discípulo, porque senão não tem intuito. Da mesma forma, fora da igreja, eu tenho falado isso repetidamente, eu sei que todo mundo que está aqui já é cristão, mas frisando mais uma vez, se os seus sonhos, os seus planos não se enquadram de uma forma que eles vão reverter em glória e honra e anúncio do Evangelho, não tem por que você realizar esses planos. Se é para casar, que seja para glorificar o nome de Deus. Se é para ficar solteiro, que seja para glorificar o nome de Deus. Se é para ter filho, que seja para glorificar o nome de Deus. Se é para não ter, que seja para glorificar o nome de Deus. Se é para trabalhar, que seja para glorificar o nome de Deus. Se é para ascender na hierarquia do seu trabalho, da sua empresa, que seja para glorificar o nome de Deus. Se é para fazer um curso, uma faculdade, sei lá, qualquer coisa, que seja para a glória de Deus. Se você pensar, se eu pensar em realizar os nossos sonhos, os nossos planos apenas
para nosso próprio benefício, nós vamos nos perder no meio do caminho em algum momento. O discípulo segue, né? Isso implica em, primeiro, fazer do reino de Deus o seu tesouro, igual Jesus fazia. Minha vontade, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Onde está meu coração, ali está o tesouro, né? Segundo, implica em renunciar todo por amor a Jesus. Aquele que não abandona pai e mãe, aquele que não aborrece a esposa, aquele que não aborrece o namorado, o amigo, a amiga, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, e não aborrece a si mesmo, não é digno de mim. Se tiver de ficar entre alguém e Jesus e a vontade de Deus, faça a vontade de Deus, porque crítico os outros vai fazer o resto da vida, aborrecer, você vai aborrecer alguém, mas se você tiver de aborrecer até a si mesmo em prol de Jesus, em prol do Evangelho, esse é o Evangelho. Bem-vindo. 3. Discípulo, ser discípulo implica em guardar as palavras de Jesus, em guardar aquilo que ele ensinou. E guardar aqui não é tipo guardar de esconder, não, é guardar de usar, de fazer, de praticar. Amém? Terceiro ponto, verso 19 ainda. Fazei, né, o ide, vão, né, e façam discípulos de todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações. A palavra nação, etnia, aqui se refere a todo o povo, todas as nações, todos os lugares. A maioria dos missionários famosos que a gente tem, tanto no Brasil como fora, né, vieram, por exemplo, o Brasil veio, você vai ver a igreja quadrangular, você vai ver a igreja batista, você vai ver a igreja presbiteriana, luterana, a assembleia, todas vieram pessoas de fora que trouxeram o Evangelho para nós. O Evangelho sempre é trazido por pessoas. Deus usa as pessoas. Nós precisamos ir aonde precisar ir. Não existe essa questão, essa interpretação de Samaria, Judéia, até os confins da terra, como se fosse tipo primeiro aqui, segundo aqui, terceiro aqui. Isso é regiões, é localidade, é expansão. Não quer dizer que é necessariamente nessa ordem. Você pode ir direto para a China. Ah, mas eu preciso de uma direção clara de Deus. Olha, isso é tão controverso. A maioria dos missionários famosos, tem uma mulher missionária famosa, que eu esqueci o nome dela, e tem um homem que é o brasileiro, o Ronaldo Lidoro. Todos eles contam a experiência deles de chamado, e não foi nada mirabolante, nada espiritualoide, nada muito mística, nada. Mesmo porque a maioria desses missionários famosos são tradicionais, nem são pentecostais, para não dizer que tem muitas essas experiências deles. E ele virou e falou que, num dos livros que ele leu falando ide por todo mundo. E a gente entende, na teoria, que quando a gente lê na palavra, tudo que está aqui é a palavra de Deus, né? A gente fala isso. Só que algumas coisas a gente pede confirmação. É a mesma coisa que você pedir confirmação para comer, sendo que você sabe que você tem que comer. Ninguém pergunta para Deus, eu tenho que ler a Bíblia hoje, eu tenho que orar hoje, eu tenho que comer hoje, porque isso é óbvio, está escrito, você tem que fazer essas coisas. Aí na Bíblia está escrito, ide por todo mundo pregar o Evangelho, em um monte de lugar diferente, mas a gente ainda pergunta para Deus se a gente pode ir, ou se tem que ir, ou se não tem. A gente espera sempre uma coisa mirabolante, milagre, uma fala, ou um chamado, vai para as nações. Uma coisa que pareça mais Deus, né? Como se a Bíblia não fosse Deus, não bastasse, mas para algumas coisas basta, para outras não. Então, eu não quero te encorajar a sair viajando aí adoidado, sem Você pode pedir sim para Deus uma confirmação, uma testificação do local, da onda, da direção, mas se tem no coração o desejo de ir, planeje, organize-se, avise a igreja, entre numa agência, vai. Onde você for, você vai pregar o Evangelho. Não precisa ser fora ou não precisa ser só perto. Aonde a gente estiver. Hoje isso é quase que unânime, esse entendimento pelas igrejas. Apocalipse 5:9 diz que Deus comprou com o seu sangue, com o sangue do seu Filho, todo povo que procede, toda língua, todo povo, toda nação. Deus já comprou, compraste para Deus com o seu sangue. O que nós temos que fazer é ir lá e anunciar o Evangelho, que é a missão que Ele deu para nós, estipulou que fosse assim, para que essas pessoas que já foram compradas recebam esse Evangelho. Paulo vai dizer, como ouvirão se não há quem pregue?
como pregar se ninguém vai pregar, se ninguém se dispõe, ninguém é enviado? Quarto ponto, ainda no verso 19. Quais são as questões, as implicações, o que tem envolvido aí nessa grande comissão? Vamos ler o verso 19 de novo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem como integrar as pessoas, deixar elas fora do corpo, deixar elas a ovelha sem rebanho. Por isso que está aqui, vão e façam de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer aquilo que eu lhes ordenei. Ensinando a obedecer, ensinando a viver a vida de Cristo, viver a igreja de Cristo, viver a comunhão de Cristo. Não tem como. Integrar as pessoas envolve como parte importante desse processo. A igreja também foi instituída pelo Senhor para que justamente ela fosse esse lugar de pedagogo, de dar a mão, de andar junto. Amém? Outra implicação que tem desse anúncio do Evangelho, desse fazer discípulos, envolve ensinar os convertidos. 3 coisas que Jesus destaca aqui que nós devemos ensinar. Primeira, está dando para eu ver atrás dele? Ensinar que Jesus mandou. Verso 19. Vamos de novo aqui. Façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu nos ordenei. Então, a primeira coisa, nós vamos ensinar a pessoa o quê? A obedecer o que Jesus mandou. Segundo, ensinar todas as coisas, ensinando todas as coisas que Jesus ensinou. Não apenas uns aspectos do Evangelho, mas todos os aspectos do Evangelho. Outra implicação que envolve fazer discípulo é ensinar a guardar tudo que o Senhor ensinou. Então a primeira coisa, eu vou ensinar o que Ele mandou. Segundo, eu vou ensinar tudo na totalidade do que Ele mandou. E terceiro, eu vou ensinar a guardar todas essas coisas, a praticar todas essas coisas. E para finalizar, alguns motivos para nós cumprirmos esse ID. Quais são os motivos? Primeiro, o poder de Jesus está à nossa disposição. No verso 18 a gente viu que ele fala que toda a autoridade foi dada a Ele. O poder está disponível e eu dou para vocês para que vocês vão. Em outros versos, Jesus vai falar que a autoridade foi dada para Ele e Ele dá à igreja para que a gente vá e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Todo o poder e autoridade foi dado para Jesus. Não sobrou nada. Nada para o diabo. Quando a gente fala toda, a palavra toda é toda. Se eu tenho um cesto aqui com 100 balas e eu falo que eu dei todas as balas para o Jonas, eu dei todas, não sobrou nenhuma. Amém? Se não sobrou nenhuma, toda foi dada. Não sobrou nenhuma nem para o diabo. O diabo, ele pode ser astuto, ele pode ter sim um certo poder, uma certa influência. Ele pode atuar no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Esse jaz aqui seria aquele repousa, igual no sepulcro, né? Aqui jaz de tal, aqui está parado, inerte, repousa. Satanás, ele tem poder aonde Deus deu para ele poder, onde a lei de Deus deu para ele a autoridade para ele agir. Mas o poder e a autoridade foi dado por Deus e para Deus. E Satanás, ele também precisa estar sujeito a isso. Se nós fazermos a nossa parte, não sobra espaço para Satanás fazer a dele. Se nós cumprirmos os nossos propósitos como cristãos, não sobra poder para que o diabo atue. Todo o poder foi dado para nós em Cristo. Abre lá em Colossenses 2,15.
Colossenses 2,15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aqui está falando da autoridade do diabo, dos demônios, né? Tudo aquilo que é a atuação das trevas, Jesus despojou. Despojar é desvestir, é deixar pelado, desnudar. Ele despojou, ele tirou tudo que eles tinham na cruz. A palavra de Deus está dizendo, sou eu. Então, se você ainda acreditava que o diabo tem muito poder e muita autoridade, esse texto te mostra bem claro que lá na cruz do Calvário, o Senhor triunfou sobre todos eles, despojando-os. O que acontece hoje que o diabo tem tanta graça e faz tanta gracinha aí? Tem tanta palhaçada aí, tanto poder para fazer muita coisa, porque as pessoas ainda não conscientizaram que ele não tem poder. E ele age em cima da legalidade, ele age em cima da ignorância. Por isso que nós precisamos ir lá. Sabe essas perguntas que às vezes os ateus fazem para a gente? Se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus é bom, por que a África sofre, passa fome? Por que tem criança sendo abusada? Tem porque o pecado está dominando, porque os cristãos não estão lá para pregar o Evangelho não chegou, e onde chegar vai vir vida. Todos os países que se converteram, houve mudança. Eu já falei disso algumas vezes, mas se você pesquisar no YouTube lá, transformações na África, ou transformações em Uganda, você vai ver cidades que se converteram em massa, e o nível de doença, de câncer, de AIDS, de tudo acabou. O índice econômico subiu de países que eram baixíssimos. Porque onde existe o pecado, existe legalidade para o diabo agir. Ali jaz do maligno. Apocalipse 1 diz que o diabo não tem poder nem mesmo no inferno, que o inferno e a morte, a chave do inferno e da morte estão na mão de quem? De Deus. Ou seja, o diabo não tem poder e nem tem autoridade completa nem sobre a própria casa dele, nem sobre o próprio inferno, nem sobre a própria morte, porque essas chaves estão na mão de Deus. Lutero falava que o diabo era, na verdade, ele é, na verdade, um mero cachorro na coleira de Deus, que Deus usa o diabo para deixar, Deus deixa que o diabo atue para servir de instrumento de correção. Segundo motivo para a gente evangelizar, além do poder que foi disponível para nós, é a própria presença de Deus. A presença dele que continua em todo lugar. Ele fala: e eu estarei com vocês todos os dias, para sempre, até a eternidade, até o final de tudo, e depois do final de tudo, e depois de tempo, sempre, para sempre. Então ele estará conosco. Isso é um motivo para nós evangelizarmos. Terceiro motivo: nós somos detentores da verdade do Evangelho que pode salvar e mudar a vida de alguém. E se a gente não faz, a gente não ama. E aquele que não ama o seu irmão não é nascido de Deus. E o motivo principal, independente de vontade, de querer, de amor ou de qualquer outra virtude, o motivo principal é o simples, mas poderoso fato de ser uma ordem dada por Jesus. A ordem não foi dada por um coleguinha, a ordem não foi dada por um amigo, a ordem não foi dada por um pastor, por um líder de igreja, por uma autoridade civil, por uma autoridade constitucional. Foi dada pelo próprio Deus. O próprio Deus diz para a gente ir e fazer discípulo. O próprio Deus que eu e você falamos que a gente serve, que a gente canta, que a gente serve, e que a gente fala que a gente vai fazer a vontade dele, e que a gente fala que a gente vai onde ele nos mandar, que a gente usa-me, que pode me levar para onde o Senhor quiser, que somos como vento soprado pelo teu Espírito. Esse Deus, o próprio Deus, já deu para mim e para você uma ordem. Nós não precisamos esperar nada mais para fazer o que ele mandou. É só fazer. Ele mesmo garante o sucesso da missão, porque ele nos comissionou. E eu quero deixar uma reflexão para você agora.
para concluir, pode vir, Lute, por cá. Feche seus olhos quando a gente ora, mas eu quero que você ore especificamente sobre esse tema. Que você ore especificamente pelo seu coração. Não importa se você é novo convertido, velho de igreja, já ganhou milhares de pessoas para Jesus, já foi um evangelista super bem sucedido. Não importa se você nunca ganhou ninguém para Jesus, nunca evangelizou. Importa que nós precisamos obedecer ao Senhor e nunca é tarde para começar a obedecer. Obediência é uma questão de escolha. Obediência é uma questão de decisão. Eu decido obedecer ainda que eu não entenda bem, ainda que eu não concorde bem. Eu confio em Deus a ponto de obedecer. Eu confio em Deus a ponto de entregar a minha própria vontade e fazer a dele. Se for necessário que eu sofra por isso, que eu seja rejeitado, que eu seja tido como o chato do escritório, o chato da empresa, o chato da faculdade, o chato da escola, se for para ser conhecido como aquele crente que fica falando de Jesus o tempo todo, querendo convencer o povo da verdade do Evangelho, se for para ser conhecido como aquele fanático que não para de querer ganhar os outros para Jesus, que não para de falar de igreja, é um preço que pode ser necessário às vezes. Eu não sei como que vai ser a sua experiência daqui para frente quando você começar a obedecer mais. Se você já tem obedecido, obedeça e continue obedecendo mais. Eu e você não temos nada a perder, porque aquele que nos chamou, a própria palavra diz que aquele que negar qualquer coisa por amor de mim, Jesus diz, eu jamais deixarei de dar a recompensa para esse, ainda nessa terra como na eternidade. Eu não preciso ter medo, toda a autoridade foi dada para ele, ele me deu, para que eu vou lá, para que eu vá lá e faça discípulos dele. Eu não preciso temer se as pessoas vão rejeitar, se as pessoas vão rir, não vão querer a mensagem. O Evangelho vem como um leão. O que eu preciso fazer é soltá-lo. Espírito Santo de Deus, nós oramos a Ti nessa noite para que essa palavra caia no nosso coração como uma semente, uma boa terra. E eu te peço que o Senhor transtorne a nossa alma, tire o sossego da nossa consciência se nós não pregarmos o Teu Evangelho. Que nós possamos entender por que Paulo dizia, ai de mim se não pregar o Evangelho. Pai, que nós possamos entender por que Paulo dizia isso e o que motivava e ardia no coração dele. Que isso arda no nosso coração também. Que possamos entender, Pai, que nós não temos outro objetivo principal senão esse, fazer o Seu nome conhecido. Que o Senhor apareça, que o Senhor cresça em nós, através de nós. Pai, que nós não usemos de desculpa de evangelismos indiretos. Que não usemos apenas de falar do Senhor através das nossas atitudes, mas que usemos as palavras, que anunciemos, porque como ouvirão se não há quem pregue? Como receberão e crerão naqueles de que nunca ouviram nada? Eis-nos aqui, Pai, envia-nos a nós, seja no Uber, seja no supermercado, seja naquelas conversas de ponto de ônibus, que a gente começa falando que está calor, do tempo. Pai, que o puxar as conversas com as pessoas não sejam através de reclamações do dia, mas que sejam através do amor do Teu Evangelho, através da vida. Pai, que quando a gente se encontrar em situações onde a gente não tem as respostas para as pessoas, que a gente possa fazer como aquele cego disse, eu não sei bem como é que foi, não sei bem explicar teologicamente todas as coisas, mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Que eu era cego e agora eu vejo, que eu tenho vida agora. Pai, faz, Pai, que o Teu Evangelho seja relevante na nossa vida. Se algum dos meus irmãos, se algum de nós aqui, ou daqueles que estão em casa, que se chama pelo Seu nome, diz que é Seu povo, mas que não tem o que falar do Teu Evangelho, não tem o que dizer de algo novo que o Senhor realizou, Pai, traz à tona, traz à memória a obra que o Senhor realizou na vida deles. E se não houve uma conversão de repente genuína, só houve uma religiosidade, uma adesão a uma crença, Pai, que haja conversão genuína. Eu oro pedindo ao Senhor agora, para que Teu Espírito alcance o coração dos meus irmãos, alcance o meu coração, para que haja conversão genuína, quebra o coração de pedra e coloque um coração de carne, para que a gente seja tocado e sensível ao Senhor e entenda as mudanças que o Teu Evangelho trouxe para nós. Para que nós possamos reconhecer a eternidade, a segurança, o não ter medo do amanhã,
o não ser escravo do medo, o não ser escravo do futuro. Obrigado, Pai, porque nós sabemos em quem nós confiamos e a quem nós pertencemos. Nós estamos tão confiantes e tão seguros do lugar que o Senhor conquistou para nós, que às vezes a gente até esquece de fazer as coisas que o Senhor pediu, porque a gente confia tanto que o Senhor nos ama, que seu amor é incondicional e que nos salva. Pai, mas que possamos agir em amor também em prol dos outros ao nosso redor, mas com essa mesma convicção e segurança de que o Senhor nos amou primeiro, e de que toda a autoridade foi dada para nós também, e que o Senhor mesmo deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e toda obra do mal. E a tua palavra diz que nada, absolutamente nada, nos causará dano algum. Ninguém, Pai, pode nos tirar do teu amor. Ainda que o nosso corpo venha a ser morto aqui nessa terra, a tua palavra diz que nós viveremos com o Senhor eternamente. Pai, ninguém nos separará do amor do Senhor, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem poderes nenhum, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar do teu amor. E nós te agradecemos por esse amor que nos traz confiança, que nos traz segurança, que nos traz essa paz que excede todo entendimento, que às vezes as pessoas não conseguem entender, porque ainda estão do outro lado, não passaram para a vida. Pai, eu oro pedindo ao Senhor para que o Senhor aqueça o nosso coração para sermos agentes de transformação na nossa casa, na nossa família, a pregarmos o Evangelho em tempo e fora de tempo, e não cessar de falar de tudo que o Senhor tem feito. Pai, para que o seu nome seja glorificado, nos dê sabedoria e estratégia, para não sermos, para que não levemos de forma errada a tua palavra, mas que o teu amor prevaleça, que a verdade do teu Evangelho prevaleça, que aquilo que deve ser apresentado seja apresentado, que nós possamos falar de quem o Senhor é, de tudo que o Senhor fez e de tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de sermos teus filhos. Pai, eu oro também por cada um dos meus irmãos que está em casa, ou aqueles que estão aqui, aqueles que estão com o coração longe do Senhor, que estão frios, desviados, afastados, ou que se desviaram no meio do caminho, ou de repente que ainda não te conheceram de verdade, que ouve tudo que eu estou falando aqui e parece que não faz sentido nenhum para eles. Mas eles têm vontade, ó Deus, de acertar as coisas com o Senhor e de pedir ao Senhor para dar uma chance, para se revelar para eles como Pai, para se revelar para eles como Salvador, mas também como Senhor, para que eles sejam teus discípulos, te obedeçam e façam a tua vontade. Pai, para esses que têm esse desejo, eu oro agora pedindo ao Senhor para que o Senhor faça morada no coração deles. Pai, que eles te recebam agora, reconciliem-se com o Senhor e que eles experimentem hoje mesmo a ação do teu Espírito Santo provocando mudança lá dentro do coração deles, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se você fez essa oração, se entregando, reconciliando, e precisa de ajuda nessa caminhada, se você era de outra igreja e vai voltar para ela, ou se você quer vir aqui na nossa igreja nos conhecer, ou se você precisa de uma ajuda, independente do que vai ser depois, entre em contato com a gente pelas redes sociais, ou você que está aqui na igreja. O fato de estar aqui frequentando não quer dizer que você está tudo bem, às vezes você está frio, está mal, está precisando de socorro, precisando de suporte, de alguém para dar a mão. Entre em contato com a gente, que a gente está aqui para te servir, para te ajudar, para te orientar, para te ajudar nesse processo de discipulado, onde a gente aprende a ser discípulo de Jesus uns com os outros. Um beijo, tenha uma semana abençoada e santa em nome de Jesus.